Você quer esperar um pouquinho? Quer começar, Gisela? Aí eu deixo com você que sabe, fica à vontade. Tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde, queridas. Boa tarde. Muito bom tê-las aqui. A gente sempre tem esses eventos de compartilhar os saberes, né? De se encontrar, para compartilhar aquilo que a gente tem lido, tem estudado, tem aprendido. E nesse mês eu tive o privilégio, a oportunidade, assim, a sorte, né? De ter a professora Gisela, Imagina. a honra, né, de trazê-la, e ela é psicóloga, né, então a gente vai estar aqui tendo todo um acolhimento, né, dessa pessoa, essa figura humana, e é doutora, mestre, doutora em comunicação e cultura, professora na ESPM, ela cuida do pós-doutorado, né, em sociologia, e é professora titular, fundadora do programa de mestrado e doutorado em comunicação e práticas de consumo. Então, a gente conseguiu hoje trazer a professora para compartilhar o seu entendimento sobre essa temática que é tão relevante, que afeta todos nós, que a gente precisa se apropriar disso, né? E como que será a vida agora do longevo, né? Da pessoa a partir dessa faixa etária chamada de idoso, classificado como terceira idade, ou velhice. No curso Criativa Idade, a gente teve um aprendizado, construímos o conceito de velhice e vimos que velho é alguém sem uso, ou velho, né, é o estado desusado, sem uso, desuso, aquilo que não tem mais utilidade. É uma das acepções dessa palavra. Essa palavra é polissêmica, ela tem vários sentidos, esse é um deles. Isso mesmo. A gente discutiu sobre esse e outros até chegarmos no idoso, e vimos lá num dos dicionários que idoso significa aquele que é atento, vigilare, vigia, está sob o alerta. Né? Então, a maturidade que vem com a gente na idade cronológica, tempo cronos, nesse tempo kairos que a gente tem de experiência da vida, a gente se depara com várias surpresas, e uma delas, agora para 2022, a partir de janeiro de 2022, é a Organização Mundial da Saúde incluir a velhice na lista de doenças. A velhice passará a ter uma classificação internacional das doenças, o CID. E aí, conforme eu fui convivendo com vocês, várias pessoas começaram a trazer questões. Será que velhice é um sintoma, é uma doença, uma fase da vida? Em que isso impacta a vida, né, das pessoas classificadas dessa forma? Como que fica o idoso identificado como doente nessa sociedade? Né? Então, os avanços que tivemos, como que fica o retrocesso? Envelhecer tornou-se o quê? Então, eu convidei a professora Gisela para conversar com a gente, trazer toda a sua sabedoria de vida, seu conhecimento, seus estudos e nos alimentar a alma hoje nessa conversa gostosa. Tá bom? Esse grupo é pequeno, mas é um grupo potente, viu, Gisela? Ah, eu acredito. E eu conheço né, conheci outras turmas do Criativa Idade, já estive outras vezes nesse belíssimo projeto da escola e adorei o teu convite para voltar aqui. Que bom que deu certo dessa vez. O fato de ser de tarde, às vezes, complica porque a gente dá aula, né, nesse horário. Mas, felizmente, esse semestre eu estou dando aula só nas quartas e quintas. Ou na terça-feira deu certo. Que bom. Foi ótimo. Dessa Foi vez ótimo. A gente conseguiu. E a dinâmica do nosso bate-papo aqui, a Gisela que vai conduzir, geralmente a gente faz, né, um primeiro momento, com a explanação do convidado, depois
Conforme vão surgindo as perguntas, vocês podem mandar pelo chat no final, mas ela vai conduzir, se ela quiser fazer diferente hoje, a gente está no número menor, fique muito à vontade, Gisele. Então tá, bom, então eu começo agradecendo muito a Jane e a vocês pelo convite. É uma delícia estar aqui e realmente um prazer e uma responsabilidade, né? Porque esse tema é um tema que mexe muito com tantos de nós e é um tema que eu já aviso logo, né, que não admite uma resposta. Se alguém disser que tem uma resposta, que isso é uma pergunta que admite uma resposta, desconfiem. Essa pessoa está fazendo uma redução, uma simplificação excessiva, né? Isso não é uma pergunta, isso é uma questão. E a diferença entre uma pergunta e uma questão é que uma pergunta é uma indagação que nos leva a procurar uma resposta. Já uma questão é uma indagação que nos leva a refletir e a debater. É isso que se chama fazer questão, né? Você se engajar no debate. E em relação a esse tema, então, a velhice é uma doença, tudo o que a gente pode dizer é que isso é uma questão para a gente debater. E eu estou contente de poder participar desse debate com vocês essa tarde. Por várias razões. Deixa eu apresentar para vocês as minhas credenciais primeiro. Esse tema tornou-se meu tema de pesquisa como professora de mestrado e doutorado, a gente também é pesquisadora. E a minha pesquisa docente, né, nos últimos anos tem sido direcionada, como o meu programa lida com comunicação e práticas de consumo, já desde o meu pós-doutorado, eu comecei a estudar esse tema, olhando como a publicidade brasileira e a publicidade britânica são duas tradições muito fortes e muito bem reputadas de publicidade, a nossa e os britânicos, como que eles têm trabalhado com as imagens das pessoas mais velhas. Me deu a impressão que alguma coisa estava mudando. Lá atrás, isso foi em 2013 que eu fiz esse projeto, 2014 que eu fui para a Inglaterra para fazer esse estudo comparativo. E por várias razões, né? Não só porque a gente tem uma tradição de publicidade compatível, né, com a deles, internacionalmente, então não estava comparando duas tradições muito diferentes, mas também porque nós, país do Novo Mundo, país tradicionalmente considerado como um país jovem, né, de maioria de população mais jovem, e eles, um país do Velho Mundo, um país de população mais envelhecida há mais tempo. Né? Então, como é que eles estavam lidando? Se havia alguma diferença? Não havia? Como é que era isso? E foi muito interessante. Eu encontrei, não só no Reino Unido, mas na Europa, de maneira geral, um campo muito grande de estudiosos do envelhecimento e da longevidade. Então, esse tema interessa a estudiosos da sociologia, da antropologia, e também, por tabela, da comunicação, que a comunicação é um campo de estudos bem transdisciplinar, né, ou multidisciplinar, congrega pessoas de vários lugares, como eu, por exemplo, que vim da psicologia para a comunicação. Então, foi muito interessante tomar contato com esses estudos lá. E foi muito interessante também ver que, enquanto no Brasil, pelo menos Rio, eu sou carioca, e São Paulo, que é onde eu moro e trabalho, a gente vê menos pessoas mais velhas, por exemplo, no grupo de trabalho de boa parte das empresas, nas equipes de trabalho, mesmo hoje em dia, quando tanto se fala em diversidade nas empresas, fala-se muito de outros tipos de diversidade, que são igualmente importantes, não estou negando, mas ainda se fala pouco da diversidade etária, da diversidade geracional. Então, essa acepção da pessoa mais velha como pessoa que já passou do prazo de validade, né? Já passou do prazo de ser produtiva, precisa abrir caminho para os mais jovens, vigora ainda muito fortemente entre nós, muito mais aqui
do que lá em Londres, como eu pude observar. Conversei com pessoas de vários setores e eles me disseram que primeiro foram os bancos que chamaram de volta as pessoas mais velhas que eles tinham demitido, porque assim que começa uma crise, você precisa do mais velho, da experiência, daquele que já passou por outras crises, que sabe que aquilo é duro, duríssimo, mas que vai passar, porque passam, as crises passam. E essa serenidade, essa maturidade, essa tranquilidade para tocar o barco no meio da crise, geralmente quem tem é o profissional mais experiente. Então, lá, antes do que aqui, o mercado de trabalho foi aprendendo a não prescindir da experiência das pessoas mais velhas. Então, as equipes de trabalho tendem a ser mais diversas também em termos etários. Não é incomum andar pelo centro de Londres e encontrar homens e mulheres grisalhos, atarefados, entrando e saindo dos seus compromissos de trabalho. Enquanto que aqui, mais uma vez, esperando a minha filha, que trabalhava numa grande empresa no Rio, para almoçar comigo, das vezes que eu ia visitá-la, eu era surpreendida com a quantidade de jovens, né, funcionários e funcionárias, todos saindo alegremente para almoçar, e eu perguntei para ela: onde estão as pessoas mais velhas aqui na sua empresa? Cadê elas? Que mãe, você faz cada pergunta? Acho que não tem. E aí aparece aquele dali é meu diretor, e o meu diretor era bem novinho, devia ter no máximo 40 e poucos anos. Então, assim como em outras empresas, parece que na que ela trabalhava, entendia-se que o ideal era ter equipes compostas por pessoas bem jovens. E nessa clivagem entre jovens e não tão jovens, entre jovens e mais velhos, geralmente entende-se que os mais jovens podem contribuir mais em termos de inovação, adaptação a novas tendências, novas tecnologias, etc., etc., desconsiderando ou desvalorizando-se o valor, né, da experiência acumulada e da maturidade dos funcionários e dos profissionais mais velhos. Isso vai mudando, não foi rápido e nem foi tão abrangentemente assim, de uma hora para outra que mudou lá em Londres, segundo meus informantes me disseram. Ainda tem setores muito jovem-cêntricos, ou seja, centrados nos jovens, né, nos mais jovens, mas é possível, e foi possível, até por uma questão do próprio amadurecimento do mercado de trabalho lá fora. Eu estou contando isso tudo para vocês porque é importante situar essa questão que a gente está tratando dentro de um contexto maior de desvalorização mesmo do que veio a ser, o que veio a ser chamado de velhice. Velhice é um conceito muito limitado para a gente estudar, porque ninguém sabe direito quando é que começa a velhice, né? Então, é uma categoria imprecisa. E quando a gente está diante de uma categoria imprecisa, a gente não tem como precisar exatamente quando é que ela começa, ela não nos serve, né, para trabalhar. Por isso que boa parte das vezes fala-se da sociologia do envelhecimento, da antropologia do envelhecimento, e não da velhice, porque a velhice é uma categoria difícil de precisar. De todo modo, a grosso modo, nas sociedades mais avançadas, nos países economicamente mais avançados, costuma-se datar a velhice como sendo alguma coisa que começaria em torno de 65 anos, enquanto que nos países em desenvolvimento, como é o nosso caso, ela começaria nos 60 anos. E essa diferença se explica em termos de expectativa de vida, média de vida, né? Embora as populações em todo o mundo estejam envelhecendo muito rapidamente. Isso significa que a gente, isso no Brasil fica bem claro, antigamente a gente tinha uma distribuição etária da população na forma de uma pirâmide, né? Uma grande base que formava o maior número de brasileiros, formada por bebês ou crianças muito jovens.
e esses números, né, essa representação ia diminuindo até chegar lá no topo, onde estavam poucas pessoas mais longevas, né? Quanto mais alta a idade, menos proporcionalmente eram esses brasileiros. Por uma série de fatores, nos últimos anos, nas últimas décadas, essa configuração foi sendo vem sendo muito rapidamente modificada. Já não temos mais uma pirâmide populacional. Essa figura foi crescentemente se estreitando na base, menos brasileiros nascem, menos bebês nascem hoje, e, ao mesmo tempo, mais e mais pessoas vivem mais. Isso não quer dizer que a gente que o ser humano está vivendo além do tempo médio de vida, não é isso. O que quer dizer é que mais brasileiros estão vivendo até idades mais avançadas, né? E isso acontece no mundo inteiro. Então, o topo da pirâmide, que era bem estreitinho, vai se alargando, e a base da pirâmide, que era bem larga, vai se estreitando. Então, o que a gente tem agora é um outro tipo de polígono que não tem mais nada a ver com a pirâmide. E se quem tiver curiosidade para olhar no site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que cuida desses estudos demográficos, né, estudos da nossa população, eles têm projeções, e você pode ver um mapa animado, né, como é que eles projetam a distribuição etária da população brasileira para as próximas décadas. Uma das coisas que eles dizem é que, em pouquíssimo tempo, projeta-se para 2030, que o Brasil nós vamos ser o quinto país do mundo em número de pessoas longevas. Isso não é pouca coisa, isso é coisa para caramba. Hoje, a gente já tem aí alguma coisa em torno, né, no patamar de uns 13 milhões de brasileiros acima de 60 anos, o que, de novo, não é pouco, mas há uma diferença entre sermos numericamente grandes e sermos socialmente relevantes. Então, embora não sejamos tanto uma minoria numérica, nós, os mais velhos, ainda somos uma minoria social, no sentido de que, socialmente, culturalmente, somos considerados menos importantes que as pessoas mais jovens, né? Por uma série de razões, e uma delas é a prevalência da cultura do consumo, da ideia de que nosso valor está naquilo que nós podemos, de que forma nós podemos participar das dinâmicas do consumo, né? Comprando, produzindo, mais do que qualquer outra coisa. Estudos importantíssimos de demógrafas brasileiras, como a Ana Amélia Camarano, têm demonstrado a importância enorme da contribuição das pessoas mais velhas no sustento dos lares brasileiros. Ainda assim, quantos de nós não participamos, né, do fomento, do sustento, do custeio, né, da vida de filhos e netos e parentes, e etc. Em parte porque ainda temos, mais do que os mais jovens, muitos de nós ainda temos acesso ao sistema previdenciário, ainda tivemos acesso à aposentadoria, coisa que está gradualmente desaparecendo do horizonte dos mais novos, mas também porque o mercado de trabalho está muito inclemente, e muitos jovens, filhos, netos, que sejam, têm tido dificuldade, têm precisado recorrer aos seus parentes mais velhos, né? O fato é que a vida está difícil para os brasileiros, para todos nós, e todo mundo está tendo que se juntar, né, para viver. Mas essa realidade do idoso provedor, né, dos idosos como provedores, é menos conhecida e menos valorizada do que o estereótipo dos mais velhos como aqueles que dão despesa, né, que não produzem mais e ficam pendurados nas aposentadorias. Às vezes, até no discurso de personalidades públicas, você percebe um alto grau de preconceito, de discriminação contra as pessoas mais velhas, que nós chamamos em português de etarismo ou idadismo,
que é uma forma de traduzir um nome que em inglês é ageism, é o nome desse preconceito, que já foi mais secreto, menos discutido, mas, felizmente, vai ganhando espaço e a gente começa a discutir. Mas ainda está longe de ser combatido como deveria. Então, eu fico absolutamente estarrecida quando eu vejo declarações públicas de personalidades públicas, pessoas que ocupam postos, seja em governos, seja em agências de bem-estar social, de alguma forma, fazerem pronunciamentos discriminatórios em relação às pessoas mais velhas, ou mesmo, francamente, desrespeitosos em relação às pessoas mais velhas. É de lascar. Se nós, como sociedade, já não toleramos mais certas piadas machistas ou homofóbicas, por que a gente tolera tanto de tamanho desrespeito com as pessoas mais velhas? Evidentemente que eu não estou dizendo que essa discussão que a gente está propondo aqui hoje, esse tema do nosso debate, seja um desrespeito. Apenas o que eu estou querendo frisar com essa introdução é que há, na nossa sociedade, e não só no Brasil, um solo fértil, parece, um terreno fértil para que vigore um entendimento do envelhecimento e da velhice como uma espécie de falha, algo que precisa ser combatido, né? Algo que precisa ser, em última análise, quem sabe até vencido, esconjurado, tirado de cena. Isso atende às expectativas da indústria do anti-envelhecimento. Essa indústria do anti-envelhecimento é uma indústria que movimenta cifras milionárias no mundo inteiro, com todo tipo de tratamento e insumos, enfim, mas sempre a promessa de alguma forma, dirimir os efeitos do envelhecimento, né, nos corpos e mentes de homens e mulheres mundo afora. O envelhecimento é um processo multifacetado, ele atravessa várias e várias esferas, e é atravessado por várias e várias esferas, então, a rigor, não se pode falar de um envelhecimento comum a todos. Tem uma estudiosa brasileira, que eu gosto muito, que diz que a velhice é biológica e também biográfica. Cada um, né, vai envelhecendo do seu jeito, com base na sua história de vida, na sua trajetória de vida. O envelhecimento de homens e mulheres costuma ser bem diferente. As expectativas em relação às mulheres mais velhas e em relação aos homens mais velhos são diferentes na nossa sociedade. Isso também modifica muito em relação ao nível socioeconômico de cada um. Então, pessoas mais abastadas talvez tenham maiores facilidades de lidar com certas asperezas, né, e durezas e dificuldades do processo de envelhecimento, enquanto pessoas menos favorecidas socioeconomicamente estejam menos resguardadas dessas mesmas dificuldades, e assim vai. Então, existem vários processos e, portanto, a rigor, existem vários tipos de velhices. A gente não costuma falar de a velhice, mas a gente costuma falar de as velhices, justamente para marcar como é heterogêneo esse processo, para sublinhar as diferenças, né, e as heterogeneidades que cercam esse lugar. Mas, nesse mundo jovem-cêntrico em que a gente vive, há, como eu disse, uma indústria muito forte, que movimenta, muito forte economicamente, que movimenta cifras muito impressionantes, a quem interessa, então, enquadrar, né, emoldurar envelhecimento como um problema a ser combatido. Isso vai desde a indústria de cosmética, que há décadas ensina as mulheres que é necessário fazer uso diligente daqueles cremes caríssimos de combate aos efeitos e aos sinais do envelhecimento. Alguém que não faz isso
é quase que moralmente condenável, como se não envelhecer bem. Olha que coisa boba! Como é que alguém pode envelhecer bem ou mal? Quem é que julga o bem ou o mal, meu Deus? Né? Mas isso está tão entranhado na nossa língua que muita gente nem coloca isso em perspectiva. E essa muita gente não é só muita gente jovem, mesmo gente mais velha pode ser profundamente idadista e repetir esse tipo de juízo condenatório, por exemplo, das pessoas que, ao entender delas e deles, envelheceram mal, porque não se cuidaram, né, devidamente. É quase como se essa indústria multimilionária prometesse para a gente que, se a gente comprar tudo que ela vende, se entregar a todos os preceitos que ela entende serem os mais avançados, a gente não vai envelhecer. O que eu digo é que essa indústria multimilionária, ela promove um tipo de envelhecimento como sendo o único envelhecimento correto. O único envelhecer bem é o envelhecer muito paradoxal, porque é o envelhecer sem envelhecer. Né? Então, você avança em idade, mas você não aparenta. Você vive mais tempo, mas você jamais se cansa, nada muda na sua vida, você continua caindo de paraquedas aos 90 anos, fazendo novas tatuagens aos 80 e muitos, e cheia de vigor e energia, com todos os controles físicos, emocionais, econômicos e etc. É quase um nirvana, né? da fonte da eterna juventude, que lá desde os antepassados, dos muito antigos, alquimistas buscavam, né? A fonte da eterna juventude. É quase isso, no limite, que nos prometem. Só que a gente sabe que não é bem assim. Né? Então, eu, pessoalmente, e como estudiosa, eu tendo a desconfiar desses discursos da terceira idade, porque no que você apresenta a terceira idade, e esse conceito foi importante para contrabalançar, enfim, se contrapor a uma ideia muito negativa do envelhecimento como necessariamente um momento de perdas, ocaso, né? Enfim, fim. E a narrativa da terceira idade, ela vem justamente para se contrapor a isso e mostrar que a terceira idade, a tal terceira idade, poderia ser vivida como um momento de emancipação, um momento de plenitude, de finalmente, agora que os filhos estão criados, que eu não tenho mais a obrigação de todo dia ter que ir bater ponto de 9 às 5, de 8 às 6, ou sei lá que horário te prendia ao seu trabalho, enquanto durou a sua vida profissional mais ativa. Você poderia, então, finalmente se dedicar a projetos pessoais, ou mesmo a projetos de cunho social, coletivos, né? Da sua escolha. Então, a terceira idade passa a ser apresentada como um momento de plena potência e também puro deleite, quase, né? Assim, um eterno gozar a vida. E a minha desconfiança dessa narrativa é que ela me parece esconjurar, colocar para baixo do tapete os problemas que podem advir, sim, da passagem do tempo. Então, no que se inventa a quarta idade, você empurra para a terceira idade, você empurra para uma tal quarta idade a velhice mais profunda, né? As velhices mais profundas com as suas fragilidades, com as suas questões mais delicadas. Né? É uma dificuldade muito grande que a gente tem de concatenar as duas coisas, né? De concatenar o lado potente e o lado fragilidade, de concatenar a ideia de um envelhecer pleno e a ideia de um medo da finitude, de um medo da perda das funções, perda das autonomias e etc. Esse lado medo vai financiar e tem financiado pesquisas as mais diversas que alimentam essa indústria do anti-envelhecimento, fundamentalmente
grandes fortunas do mundo investem hoje nessas pesquisas que prometem, que encaram envelhecimento como um problema a ser revertido com terapia, desde terapias genéticas até inteligência artificial, até próteses as mais variadas. Enfim, há várias linhas de estudos sendo conduzidos e de produtos sendo gerados, patentes sendo geradas nessa... Ah, legal, Eliana, que bom. Nesse sentido, são esses pesquisadores e a essas entidades que lutam para que essas pesquisas possam ganhar corpo e possam seguir tendo financiamento. A essas interessa a ideia da Classificação Internacional de Doenças, o CID-11, né, que está sendo revisto. A versão revista do CID foi apresentada em 2018, apresentada mundialmente em 2019, e ela já recebeu um monte de sugestões de revisão, é assim mesmo sempre, mas a ideia é que ela entre em vigor, essa Classificação Internacional de Doenças, esse CID-11, entre em vigor agora no começo do próximo ano, 2022. Quando se traduziu para o português, quem faz essa Classificação Internacional de Doenças, esse CID, esse documento, é a Organização Mundial de Saúde. O português não é uma das línguas oficiais da Organização Mundial de Saúde, então teve um delay, teve um tempo de latência entre a publicação do documento, né, do estudo, da proposta do CID-11, até a sua tradução para o português. Ele foi traduzido para o português recentemente, e quando foi apresentada a versão em português, houve uma gritaria muito grande, felizmente, cá para nós, aqui no Brasil, contra a ideia de que o CID-11 tem vários avanços em relação ao CID-10, até porque passaram-se 30 anos entre o 10 e o 11. Então, é muito tempo. Geralmente, ele começou a se fazer o CID em 1900, e ele vinha sendo atualizado a cada 10 anos. O período mais longo entre uma atualização e outra vai se dar justamente entre o 10 e o 11, que é esse que a gente está vivendo agora. O 11 é o que vai entrar em vigor em 2022, depois de 30 anos do 10. Né? Entre o 10 e o 11, muita coisa mudou e está previsto no 11, por exemplo, inserir na Classificação Internacional de Doenças o vício em jogos eletrônicos, que foi uma coisa que não existia quando eles fizeram o CID-10. E é muito impressionante a quantidade de pessoas de todas as idades. Não é verdade que isso seja uma coisa que só acomete a jovenzinhos e jovenzinhas, adolescentes ou não, que precisam de ajuda clínica mesmo para se livrarem da adicção, né, do vício em jogos eletrônicos, o vício que ocasiona tantos transtornos na vida dessas pessoas. Então, esse é um dos exemplos de alteração considerada benéfica do CID-11 em relação ao CID-10. Outra alteração considerada benéfica também, que tem sido bastante bem recebida, é que o capítulo que trata das questões sexuais abre espaço para uma categoria de problemas de definição de gênero. E esse tipo de questão estava colocada até então, no CID-10, dentro do capítulo de doenças mentais. Então, já se tem, isso revela que, nesses últimos anos, né, as autoridades que estavam encarregadas de rever a Classificação Internacional de Doenças entenderam que houve um avanço no nosso entendimento sobre esse tipo de afecção. Ainda assim, voltando para o nosso tema aqui, as pressões são sempre muito grandes em relação a qualquer revisão do Código Internacional, da Classificação Internacional de Doenças, porque esse documento e essa classificação ela é usada de várias maneiras por vários agentes, não só governos para planejarem suas políticas públicas, fazerem estudos
por exemplo, sobre a incidência de determinadas doenças na população, de determinadas causas de mortandade na população, etc. Mas também por todo tipo de sistemas de seguridade, não só seguros de saúde, mas seguridade em geral, aposentadorias, pensões, enfim, essa classificação internacional de doenças é amplamente utilizada e atende a uma gama muito grande de objetivos, porque ela permite uma padronização, ela permite uma simplificação e uma padronização que é importante para você trabalhar em escala global, né? E mais do que antes, mais do que há 30 anos atrás, o nosso mundo atual tem sido crescentemente globalizado, né? Crescentemente articulado em redes globais. Então, é importante que a gente tenha mecanismos que permitam trocas desse... Jane, tem uma pessoa no chat. Você está vendo? Então tá bom. Estou em contato com vários que estão tentando entrar. Obrigada. Ótimo. Nada. É que agora apareceu para mim aqui, fiquei preocupada. No que diz respeito, então, à quantidade de pressões, né, para que tais e tais ajustes sejam feitos nessa classificação internacional de doenças, o que nos chama a atenção, o que nos reúne aqui hoje, é a percepção de que seja oficializada uma prática que, a rigor, já vinha sendo possível, já era parte do procedimento em vários países do mundo, como, por exemplo, no Reino Unido, se indicar como causa-morte para pessoas acima dos 80 anos doenças associadas à velhice, e não à senilidade, que era o que a classificação internacional de doenças anterior, a 10, ainda em vigor, indica. A classificação internacional de doenças 10 indicava como fator de mortalidade reconhecido doenças relacionadas à senilidade. Senilidade é diferente de senescência. Senescência significa envelhecer. Senilidade significa envelhecer com problemas, os problemas que acontecem ao envelhecer. E aí, não só em termos de envelhecer etário, mas envelhecer com a passagem do tempo de células, tecidos, órgãos, e etc, etc. Então, é usado em diferentes níveis. Muita gente confunde senescência e senilidade e, por isso, entende que envelhecimento é sempre algo da ordem do negativo. É sempre algo da ordem do problemático, ou, pelo menos, do tratável, algo que você precisa cuidar, como se fosse doença. Mas, a rigor, o que se tinha até então como classificação eram doenças relacionadas à senilidade. Aí todo aquele rol de doenças que nós sabemos ser mais afeitas a idades mais avançadas, mas, repito, pouco tem a ver, quando se fala em senilidade, nesses casos, com uma marcação cronológica da vida das pessoas, e sim uma marcação temporal da existência e do estado de saúde de certos âmbitos, seja tecidos, sistemas, cognitivo, memória, etc., ou células, né? No tratamento, por exemplo, de doenças relacionadas a fatores genéticos. Então, o que ganhou corpo e acabou entrando no CID-11 foi o entendimento de trocar o código para doenças relacionadas com senilidade, para doenças relacionadas com velhice, ponto. Isso foi resultado de um lobby muito poderoso dessa indústria anti-envelhecimento, a quem interessa que seja ampliado o escopo
dos financiamentos das pesquisas anti-envelhecimento, em curso e outras por vir, mas, ao mesmo tempo, abre o entendimento de que uma preocupação em relação a eventuais extrapolações dessa classificação, sobretudo no que diz respeito ao fato de poder-se vir a considerar a velhice como uma condição de doença, uma condição prévia. Então, por exemplo, numa situação de seguro de saúde, se habitualmente os planos de saúde, os seguros de saúde já façam uma datação e uma precificação muito cruel à medida em que a idade dos segurados avança, com uma brecha como a velhice estando codificada na Classificação Internacional de Saúde, pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, mas preocupa-se que pode vir a acontecer, que planos de saúde entendam que não precisam mais ser responsáveis por determinadas afecções que acometam seus segurados mais velhos, porque eles padecem de uma comorbidade que é a velhice. Então, o problema não é meu, ele tem comorbidade, e por aí vai. Então, são as consequências não esperadas e talvez sequer imaginadas de uma mudança, de uma simples mudança de categorização na Classificação Internacional de Doenças. Só que essa mudança nunca é simples e nunca é tão desinteressada assim. Repito, essa classificação não mudou à toa, ela mudou muito em função dessas enormes pressões. Atualmente, você tem dois grandes caminhos para as pesquisas anti-envelhecimento. De um lado, você tem as pesquisas em várias frentes, né? Mas, enfim, em bioética, bioenvelhecimento, pesquisas de ordem genética, como eu disse, inteligência artificial, drogas de vários tipos atuando em diferentes setores e sistemas de saúde. E você tem, de outro lado, as pesquisas que pagam tributo para uma outra linha de raciocínio que se chama o transhumanismo. O transhumanismo ele trabalha com a ideia de que o limite da vida humana pode e deve ser ultrapassado. Então, essa ideia de que os humanos foram programados para viver aí, no máximo, até uns 100, cento e poucos anos, 120, no máximo, 120 e pouquinhos, uma das pessoas mais longevas que se teve notícia até hoje, viveu até 122 anos. Uma coisa bacana do envelhecimento populacional é que, se antes, nas distribuições demográficas, os centenários eram representados por pontinho, porque eram tão poucos, agora já são representados por tracinho, porque já são muito mais. Não é incomum mais a gente topar com centenários, e até umas décadas atrás era muito raro. Eu me lembro muito bem, eu estava no hospital com uma das minhas filhas, que tinha sido operada, e a gente estava no pós-cirurgia já, feliz da vida, tudo deu certo, felizmente, ela já ia embora, e a enfermeira entrou, uma jovem enfermeira, entrou bem cedo no quarto dela para, sei lá o quê, medir pressão, temperatura, sei lá o quê. E ela estava vendo, com a televisão ligada, estava vendo o noticiário da manhã, e tivemos a notícia do falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer. E a enfermeira vira também, olha o comentário dela, diz que fumava, que era um horror. Aí eu falei, nossa, que ótimo, quero saber que cigarro é esse. O cara morre com 100 e tantos anos, você ainda está dizendo que ele morreu porque fumava? Caramba, esse eu quero. Enfim, o Oscar Niemeyer foi um dos nossos mais notáveis e famosos centenários. Mas temos notícias no mundo inteiro de vários outros. Quem não lembra daquele senhor veterano de guerra britânico que, ao fazer 100 anos, resolveu abrir uma campanha de financiamento coletivo para o Sistema Nacional de Saúde da Grã-Bretanha, em plena pandemia, prometendo deixando-se filmar,
dando 100 passos no seu andador, para lá e para cá. Ele se vestiu com um uniforme militar, todas as suas medalhas, e lá foi ele no quintal da casa, para lá e para cá, 100 passos, e conseguiu. Ele pensava que ele ia, com sorte, conseguir arrecadar aí, sei lá, 1.000 libras. Lembra que libra é mais do que o euro, bem mais do que o nosso pobre real. Mas ele acabou, as imagens, né, e a história foram tão fortes e correram o mundo, né, nesse mundo conectado das redes sociais online, e ele acabou conseguindo arrecadar milhões de libras para o Sistema Nacional de Saúde britânico, ficou feliz da vida, foi condecorado pela Rainha Elizabeth, tornou-se uma celebridade, e no dia do aniversário de 100 anos foram tantas flores, cartões, presentes, que eles tiveram que colocar tudo na igreja da cidadezinha onde ele morava, porque não tinha nenhum lugar grande o suficiente para abrigar tanta coisa. Então, assim, só uma outra história de um outro centenário que também se tornou bastante conhecido nesse período tão dramático, né, do começo da pandemia, que a gente só ouvia falar do quanto eram dispensáveis as pessoas mais velhas, do quanto que se devia distribuir os recursos escassos da saúde, preferencialmente para os mais jovens, como se os mais velhos já tivessem vivido o suficiente, não precisassem viver mais. Para muitos de nós que estudamos esse tema, essas declarações, não só de pessoas de cargos importantes no Brasil, mas no mundo inteiro, chocaram profundamente, revelando um traço muito mais prevalente do que a gente gostaria de pensar, da presença do idadismo e da discriminação etária nas populações mundiais. Então, foi muito em resposta a esse lamentável estado de coisas que a Ana Amélia Camarano fez aquele estudo e publicou esse trabalho tão importante sobre os idosos e idosas provedores, né? Codificando isso, colocando em números. O que significa isso para a economia brasileira? A proporção de lares brasileiros que dependem, para o seu sustento, da renda das pessoas mais velhas. Então, para com isso de ficar dizendo que essas pessoas têm menos, né, direito à vida. Que negócio é esse? Onde está escrito isso no juramento de Hipócrates, que os médicos são obrigados a fazer, que eles têm que triar com base em idade? Que barbaridade é essa? Felizmente, a gente está conseguindo. Acho que a gente já avançou daquela época para cá, a gente já avançou socialmente para uma época, né, para um consenso de maior desprezo a esse tipo de comentário, esse tipo de atitude derrogatória em relação à longevidade e às pessoas mais velhas. Mas a luta ainda é grande e ainda precisa ser travada aguerridamente por cada um de nós. Geralmente, e eu repito, pessoas preconceituosas com os mais velhos não são só pessoas que não são mais velhas. Mesmo entre as pessoas mais velhas, há muitos que são, muitas que são extremamente preconceituosos. Quem estuda isso há muito tempo diz que, geralmente, velho é um rótulo que a gente só aplica aos outros. Raramente, velho é um rótulo que alguém aplique a si próprio. Eu gosto de utilizar esse termo e não considero o termo idoso mais respeitoso, mais educado, menos ou mais adequado do que o termo velho, justamente para lembrar da riqueza semântica, né, do termo. Velho pode ser aquilo que não presta ou aquele que não presta mais, mas também pode ser algo muito bom, como um velho amigo. Então, a depender da situação, você pode ter uma acepção positiva ou não. Está mais do que na hora da gente abrir mão daqueles estereótipos negativos associados às pessoas mais velhas, a todos nós, homens e mulheres, que passamos dos 60, né, se somos brasileiros, ou que passamos dos 65, se formos de outros países,
entendendo que o patamar etário é o que menos importa, o que mais importa, de fato, é a ideia de que a longevidade é uma conquista. Ela deve ser celebrada como uma conquista contemporânea. Se mais pessoas estão vivendo mais, é porque a gente tem mais atendimento, tem mais assistência, tem melhores condições para que as pessoas não morram tão cedo. A gente tem lido que a pandemia já roubou alguns anos aí da expectativa de vida do mundo inteiro. No Brasil não foi diferente. Isso é lamentável. Mas, ainda assim, hoje em dia vive-se mais tempo do que espera-se viver, né? Mais tempo do que se esperava viver tempos atrás. Claro que isso, como eu disse, é muito fortemente atravessado por vários fatores. E num país com desigualdades tão grandes quanto o nosso, você tem, por exemplo, só na cidade de São Paulo, que é uma das grandes megalópolis do mundo, diferença de expectativa de vida de até 5 anos, dependendo de se você vive num bairro ou noutro de São Paulo, numa região ou noutra de São Paulo. A probabilidade de você viver mais depende do bairro onde você viveu boa parte da sua vida. Não é impressionante isso? São muitos fatores, né, que contribuem. E isso precisa ser devidamente trabalhado, devidamente cuidado. Acho ruim essa ideia de se pensar que envelhecimento é algo da ordem do aquilo que só acontece com quem não se cuidou, como se fosse possível alguém progredir nos anos sem envelhecer. Acho cruel esse tipo de expectativa. Há uma hora em que, e essa hora vai variar muito de pessoa para pessoa, mas há uma hora em que determinadas fragilidades podem se apresentar, sim, e às vezes precocemente, né? Outras vezes mais tardiamente, mas isso, né, como parte do percurso da vida. Nossa sociedade atual coloca muito pouca ênfase, e essa pandemia deixou bem claro, escancarou muito para nós, não só as desigualdades, que a gente insistia em não ver, né, por parte de nós, como também o fato de que tarefas tão importantes costumavam ser relegadas para segundo plano, ou terceirizadas, ou mesmo negligenciadas. Tudo aquilo que a gente reúne sob o nome de economia do cuidado. Quem cuida das crianças, dos mais velhos, dos doentes, que não necessariamente são mais velhos, meu Deus, mas, enfim, quem cuida? Se todo mundo tem que trabalhar à beça, se a vida está difícil e os horários de trabalho se dilatam mais e mais, com a pandemia, muitos de nós pudemos trabalhar de casa. Claro que não todos, claro que nem a maioria. Mas trabalhar de casa acarreta outro tipo de questão, que é esse contraste, nem sempre pacífico, entre as rotinas da casa e as rotinas do trabalho, entre os ritmos da casa e os ritmos do trabalho, entre as necessidades da casa, da família, e as necessidades da vida profissional. Essa constante ou quase constante negligência da economia do cuidado tem gerado problemas entre nós. Falando agora de Brasil. E é alguma coisa que a gente precisa cuidar, tanto individualmente, né, em termos de família também, mas também coletivamente, em termos de políticas públicas e políticas de assistência, né, melhores. Não é possível que criar filho seja alguma coisa que você faça nos intervalos entre uma reunião e outra de trabalho, nos intervalos entre um compromisso e outro, inadiável. E a mesma coisa em relação às pessoas que, por alguma razão, participam do núcleo familiar e necessitam de atenção. Por que a gente vive e por que a gente insiste em considerar dependência como alguma coisa da ordem do ruim, do falho?
onde está a nossa capacidade de sermos solidários e de termos compaixão com as pessoas que precisam de nós. São áreas da vida que a gente foi aprendendo a não ver, aprendendo a não valorizar, aprendendo a não dar importância. E talvez a gente precise voltar a dar importância para elas. No que diz respeito às velhices, olhar para as velhices com um olhar menos afeito a essa mentalidade jovem-cêntrica, individualista, olhar para as velhices como uma conquista do contemporâneo, como um triunfo, né, sobre fatores que causaram óbitos em outras épocas, olhar para as velhices como, com carinho, né, pessoas que trazem outras visões, outras formas de ver, outros termos. Eu brinco com os meus alunos que eu sou colecionadora de palavras em desuso. Eu tenho muito carinho por essas palavras que eu vejo que estão sumindo, desaparecendo do vocabulário corrente. E eu rego essas plantinhas e faço muita questão que não se percam. Eu vou vendo nos jornais, as pessoas já não sabem mais muito a diferença entre iminente e eminente. Vira e mexe tem uma diferença. Por hora com H e por hora sem H, já não se sabe mais. E por aí vai. Então, eu fico regando essas plantinhas e fico ensinando. Todo semestre eu faço uma oficina de redação acadêmica, que eu apresento as minhas duplinhas de palavras, dolorido e doloroso. Uma vez um médico falou que o procedimento que ele ia fazer no meu marido era muito doloroso, quase que eu falei, meu Deus, doloroso, eu ouvi um médico falar errado. Procedimento é dolorido, doloroso é outra coisa, doloroso é aqui. Enfim, são nuances da nossa língua que vão se perdendo. E como é bom, como é bonito, como é legal a gente conversar com pessoas que ainda fazem uso escorreito dessas palavras em desuso. É uma delícia, como a gente aprende. E por aí vai. Não estou aqui querendo romantizar e nem transformar tudo em cor-de-rosa, em maravilha. Não é isso, não é assim a vida. Né? E aí volto para a ideia do biológico e do biográfico. Né? Velhices, elas são muito menos uma questão biológica, cronológica, mas elas são muito uma construção social, cultural. Né? E tem a ver, não se envelhece do mesmo jeito em todo o tempo e não se envelhece do mesmo jeito em todos os lugares. Né? A gente envelhece e é envelhecido pela nossa sociedade também, pela nossa cultura. Uma vez eu estava conversando com alunos da Universidade Federal do Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil. Eles têm um programa de pós-graduação muito interessante lá, que se chama, interdisciplinar, se chama Estudos da Cultura Contemporânea. E eu fui lá apresentar minha pesquisa do pós-doutorado sobre os idosos na propaganda. Essa pesquisa depois rendeu um livro que está disponível para download gratuito, quem quiser, um vídeo que correu o mundo. Essa semana fez parte da programação oficial do primeiro Festival Internacional de Cinema e Envelhecimento. Fiquei super contente que ocorreu na categoria documentário. Não que eu quisesse que ele fosse ganhar prêmio nenhum, mas adorei que tenha sido selecionado para integrar a programação oficial, porque está ali uma pequena contribuiçãozinha. Mas, enfim, essa pesquisa foi apresentada em diferentes faculdades, e lá na Universidade Federal do Mato Grosso, quando eu estava apresentando, havia na plateia alguns estudantes de mestrado e doutorado que eram indígenas. E eles me contaram uma coisa que eu fiquei muito impressionada, que não é incomum que indígenas que saem das suas respectivas aldeias e vão para as cidades, geralmente para estudar, indígenas como eles, né, que já tinham... Opa!
Alguém está com o microfone aberto, será que podia desligar? Tem um ruído. Pelo menos aqui eu estou ouvindo, não sei se todo mundo está também. Então, e aí eles me contaram que não era incomum que esses indígenas que saíam, que viviam nas cidades em busca de estudo, trabalho, etc., ao envelhecerem, voltavam para suas aldeias, porque para eles era insuportável envelhecer nas cidades. A cidade não é um lugar acolhedor para as pessoas mais velhas. E, sobretudo, pessoas que vêm, como disse muito melhor do que eu, o cancioneiro popular, né? Em outro sonho feliz de existência, né? Que pessoas dessas etnias que viviam em aldeias se sentiam mais acolhidos e mais bem-vindos no final das suas vidas nas aldeias e não nas cidades. O que está acontecendo com as nossas cidades que a gente não tem, que elas não se tornaram lugares acolhedores para os seus habitantes de mais idade? Uma cidade acolhedora para habitantes de mais idade, ela não tem que ser dessa ou daquela maneira. Ela tem que ser uma cidade acolhedora, ponto. A minha irmã é urbanista, ela trabalha na prefeitura do Rio de Janeiro, e ela fala isso. Você não tem que adaptar a cidade para esse público, para aquele público. Você tem que fazer uma cidade acolhedora. E uma cidade acolhedora será acolhedora para todo mundo. Então, eu sempre defendo isso. As pessoas mais velhas não precisam, geralmente, de uma coisa específica para elas porque elas são mais velhas. Elas precisam de respeito, elas precisam de consideração, elas precisam de atenção, elas precisam de um olhar generoso, como também precisam as crianças, como também precisam tantos outros grupos minorizados, não necessariamente menores numericamente, como eu disse, mas minorizados em termos de importância social. Esse acontecimento, essa situação, né, da revisão do Código Internacional de Doenças, colocar um código apontando para a velhice como uma condição que explica determinadas doenças, determinados sintomas, conjunto de sintomas aparecerem. Por exemplo, isso foi usado no atestado de óbito do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra. Oficialmente, o príncipe Philip faleceu de velhice. Ele tinha 99 anos, e o que os médicos da corte entenderam é que não era necessário detalhar exatamente o que foi que aconteceu ali. Ele tinha uma condição cardíaca, ele tinha sido operado, né, feito uma cirurgia alguns dias antes. A possibilidade dele se recuperar dessa cirurgia foi diminuída em função da idade avançada. Ele não se recuperou a contento e veio a óbito. E os médicos entenderam, então, que era mais adequado classificar, nessa coisa da classificação, como causa-mortes, a velhice. Então, isso já era permitido, e isso já é permitido no Reino Unido, para pessoas acima dos 80 anos. Não era parte, não fazia parte, como ainda não faz, do Código Internacional de Doenças, passará a fazer, caso não venha a ter efeito os pedidos de revisão sucessivos, que não só os brasileiros, muitos brasileiros, mas também outros organismos em outros lugares do mundo têm feito, em relação a esse específico ajuste do Código 10 para o Código 11. Então, isso que nos causa espécie, a tantos de nós, eu, sem dúvida nenhuma, estou dentro desse grupo de estudiosos, né, que entende que o uso dessa hashtag velhice não é doença, que foi lançado, né, há um tempo atrás, justamente pelo grupo que capitaneava esse pedido de revisão do documento antes que ele entre em vigor no próximo ano, esse ímpeto que nos leva a protestar contra isso
é o mesmo ímpeto que nos leva a pedir que sejam, e a lutar, né, para que seja possível que a gente também reveja essa limitação aprisionante na qual o sentido do envelhecer e da velhice foi sendo aprisionado, muito, repito, em função de um lobby, né, de um trabalho incessante de uma indústria multimilionária, como a indústria do anti-envelhecimento, mas também de uma cultura muito fortemente ancorada no viés jovem-cêntrico. Então, juventude deixa de ser um atributo relacionado a uma determinada faixa etária e passa a ser alguma coisa, um valor que se precisa exibir em qualquer idade. Isso é terrível, isso é ser a cultura jovem-cêntrica. Então, é um atributo que você precisa, você é instado a exibir. Então, nesse sentido, se você tem um olhar jovem-cêntrico, tudo que não é jovem-cêntrico, tudo que não é dentro da acepção do jovem, passa a ser considerado nefasto, negativo. Isso é uma coisa que vale a pena a gente se juntar e, no mínimo, protestar contra, né? Vocês não acham? Eu acho que eu fico por aqui e agora eu convidaria vocês a interagirem comigo, com perguntas, comentários, dúvidas, o que não ficou bem... o que ficou encaroçado, como eu falo para os meus alunos, o que ficou de nozinho nos cabelinhos que a gente tem que pentear para desembaraçar. Jane, está adequado em termos de tamanho? Nossa, super, mas eu confesso que eu ficaria mais tempo te ouvindo aqui. Eu estou me sentindo com o cabelo molhado, sabe quando você toma aquele banhão assim, que o cabelo fica molhado, aquele frescor? Que delícia! Nossa, como é bom aprender, né? Como é bom a gente ter esse cultivo das palavras, né, que você traz, essa coisa de não deixar morrer a nossa língua e valorizar. Eu lembrei que outro dia eu falei assim, e vem aí um toró. E minha sobrinha de 4 anos falou assim, toró, toró. Eu falei, você sabe o que é toró? A Bisa falava toró, né? E eu acho que agora é o momento da gente degustar, né, esse banquete. Tem um colega meu da comunicação que fala, é lindo, ele é um professor visitante várias vezes nos Estados Unidos também, assim como eu, que também sou bilíngue, ele também é. E ele vê, como eu também, com uma certa desconfiança, essa tendência de se enxertar inglesices no português toda hora. Então, o tal preconceito etário, por exemplo, tem muita gente que se refere a ele como ageísmo. Eu acho que chamar de ageísmo é uma pena, porque não quer dizer nada em português, é só um aportuguesamento de um termo em inglês, né? Vamos agora se ter o trabalho de traduzir, porque AG não quer dizer nada, em inglês quer, mas não em português. E esse meu amigo, protestando contra o uso muito recorrente entre nós do termo brainstorming, né? Para tudo se faz um brainstorming, você junta pessoal para... Aí ele fala, vamos fazer um toró de ideias. Você falou em toró, me lembrou. É ótimo traduzir brainstorming como toró de ideias. Maravilhoso, maravilhoso. Muito a gente bom. Fica em casa, né? Exatamente. Eu queria primeiro... Então, a Miriam já tem uma coisa aqui, olha. Isso, o que ainda é possível fazer para que essa mudança não siga adiante? Pois é, não, a coisa não está definida ainda, Miriam. Então, não se bateu o martelo, né? Ainda se está em tempo de pleitear revisões, primeira coisa. Segunda coisa, o CID-11, a CID-11, né, a Classificação Internacional de Doenças, versão 11, entrar em vigor no começo de 2022, não significa que a 10 vai embora. A adoção da 11 ela vai se dando paulatinamente e constantemente em 2, 3 anos. Então, é uma transição lenta.
durante a qual, né, durante esse processo, ainda se admite revisões, estudos e ajustes. Então, isso é importante. A sua pergunta é ótima, porque assim, parece que não dá mais tempo, acabou, não tem jeito. Não é verdade. Ainda é tempo, sim, e no Brasil há organismos, enfim, que têm feito uma defesa bastante contundente da necessidade dessa revisão. Então, essa hashtag Velhice não é doença que eu falei foi uma campanha mesmo, né, liderada pelo Alexandre Kalash, que tem sido um campeão dessa temática no Brasil, né, nos estudos de longevidade, mas também na questão do respeito, né, às populações mais velhas. E não é pouco. O Brasil é um país muito importante em termos de uso dessas plataformas de rede social. Então, não é incomum que temas brasileiros cheguem aos mais citados internacionalmente por causa da sua recorrência nas redes sociais. Por isso, essa hashtag Velhice não é doença, ela já está formatada para circular dentro dessas redes sociais online e chegar nos trending topics, como eles falam, né? nos assuntos mais difundidos, e com isso chamar a atenção do cenário internacional. É pressão, é lobby, entendeu? É pressão, sim, sobretudo é pressão continuada, é não esmorecer. Não é um jogo de futebol que aí chega uma hora que acaba e o placar é aquele e não tem mais jeito. Não é assim nesse tipo de situação. É luta contínua. Tem um outro jogo de palavras que eu acho muito interessante, que é uma ressignificação de um slogan muito caro ao movimento estudantil lá do século passado, né, geração 68, a luta continua, transforma-se em a luta é contínua. É isso, ela continua porque ela é contínua. Ela não para. Tem certas lutas que não param e não devem parar. A contra-onda, o discurso da velhice como doença, da velhice como um erro a ser reparado pela ciência, blá, 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 ou pela tecnologia, cada hora é um paladino da vez, ele vem amparado em muitos milhões de dólares. As grandes fortunas do mundo não têm mais o que comprar, querem comprar tempo de vida. Não tem nada de errado com isso, por favor. Eu sou completamente a favor de se financiar a pesquisa. Mas quando a premissa da pesquisa demoniza alguma coisa da ordem da dignidade humana, aí a coisa muda de figura para mim, e aí eu e vários outros entramos em cena duramente para lutar contra isso. Não pode. Espera lá, tudo tem limite. Né? E nessa questão em relação ao envelhecimento, há lobbies fortíssimos e poderosíssimos e multimilionários que, de fato, entendem que, mesmo que a gente viva 150, 200 anos à custa de sermos acoplados a próteses outras, que a gente acabe deixando de ser humano, vale a pena. Eu não sei. Pessoalmente, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu gostaria de ter essa opção, né? E gostaria que essas coisas não se dessem com base no desrespeito ao que nós somos e à maneira como nós, tantos de nós, encaramos a passagem do tempo, né? E as diferentes fases da vida. Muito bem. Olha aí, além da Miriam, quem mais gostaria de falar? Agora é o momento que vocês têm voz aqui para trazer o que vocês estão pensando, elaborando, assimilando e acomodando. E também perguntas para a Gisela. Por favor, fiquem à vontade pelo chat ou abram o microfone aí. Acho que a Eliana quer falar. Uma coisa assim,
absurda, né? Uhum. Se a população idosa está cada vez maior, quer dizer, a humanidade se constitui cada vez mais de idosos, então você liga que a humanidade é doente. Pois é, pois é. É isso, é uma barbaridade. Vai identificar a humanidade como sendo doente. É isso. A população do mundo toda doente, né? Então, é porque não é bem assim, né, Eliana? Não é que a Classificação Internacional de Doenças esteja dizendo que a humanidade está doente ou que qualquer pessoa acima de uma determinada idade é velho e, portanto, está doente. Não é isso que o Código novo, né, que foi acrescentado à Classificação Internacional de Doenças, está querendo dizer. Mas é sim, e aí você tem razão, uma possível interpretação disso. E é contra essa possível interpretação que a gente deve se bater, né? E aí você tem toda a razão. Não faz nem sentido considerar esses enormes contingentes de homens e mulheres longevos como doentes, né? Sem olhar para a sua enorme diversidade, também em termos de patamar de saúde. Então, espera lá. E quando eu penso, por exemplo, o pai das minhas filhas desenvolveu a doença de Alzheimer ainda com 40 e poucos anos. Então, é uma doença muito classicamente associada a pessoas mais velhas, mas ela também pode, e não é incomum, isso a gente foi sabendo, acontecer ou começar a se desenrolar bem antes do que a gente supunha. Foi a última coisa que eles foram procurar quando eles estavam ainda tentando diagnosticar o que estava acontecendo com ele. Porque ele era tão jovem, ninguém lembrou que podia talvez ser Alzheimer. E era. Então, é isso. Essas coisas são todas muito mais nuançadas do que se pensa. Então, é preciso lançar um olhar generoso justamente para você não simplificar em excesso e, com isso, você obliterar, você esconder, você mascarar toda essa diversidade, né? Que precisa ser conhecida e respeitada. Então, o medo é se você começa a classificar causa-morte e velhice, você deixa de considerar exatamente o que foi que aconteceu. Então, uma série de outras situações, condições, sintomas, etc., ficam mascarados por esse código mais genérico. E prejudica a própria ciência. Pois há uma parte da ciência, sim, mas a outra parte não. Essa parte que está fazendo lobby para que venham os dólares de fomento para os estudos anti-envelhecimento, para essa parte, interessa sim que velhice seja considerado doença, percebe? Porque aí vem mais dinheiro para eles. Quanto mais pessoas forem classificadas, como o príncipe Filipe foi, morreu de velhice, mais dinheiro vai para as pesquisas que dizem que vão lutar contra a velhice. Entendendo a velhice como algo a ser lutado contra, né? Entendendo a velhice como doença. Então, não é ruim que a gente tenha verba para pesquisa, longe de mim, eu pesquisadora, falar isso. Mas a premissa é que me parece questionável, né? Então, aí você tem toda a razão, Eliana, toda a razão. O perigo é esse mesmo. Diga, Luísa. Está com a mãozinha levantada. Então, bom, primeiro agradecer pela palestra, realmente foi muito esclarecedora em muitas coisas, e eu fico com uma dúvida só. A motivação da Organização Mundial de Saúde para colocar velhice como doença foi essa questão do atestado de óbito? Não foi a questão do atestado de óbito, qual foi não. A motivação foi um entendimento de que esse tipo de classificação como doenças relacionadas à velhice, ou doenças decorrentes da velhice, porque é isso que está lá na proposta de código de classificação internacional de doenças 11, melhor descreve esse conjunto de fatores.
portanto, abre um espaço de classificação para um conjunto de fatores antes, até o 10, denominado como doenças relacionadas à senilidade, troca e vira doenças relacionadas à velhice. Então, você falou. Então, na verdade, isso. A classificação por... entendi. É isso. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu, por exemplo, hoje eu falei para os meus filhos agora que eu ia assistir uma palestra, porque a Organização Mundial de Saúde ia classificar a velhice como doença. Eu falei, espera aí, a Organização Mundial de Saúde ou o Ministério da Saúde do Brasil? Eu falei, filho, a Organização de Saúde. Eu falei, mãe, que horror, eu não acredito nisso. Eu falei, eu vou na palestra e te confirmo depois. Pois então pode confirmar. É inacreditável. Então, por que infância não é uma doença? Pois é. Porque quando morre um bebê, morreu de infância. Então, eu acho muito complicado essa questão de ser uma definição para classificar. Pois é, porque é exatamente isso que esse CID é. O CID é a Classificação Internacional de Doenças e Sintomas Correlatos, o nome todo. Então a velhice não seria uma doença, mas seria um conjunto de sintomas correlatos. Mas antes, para muitos de nós entendemos que esse conjunto de sintomas correlatos estava muito melhor representado na classificação anterior, doenças relacionadas à senilidade, e não doenças relacionadas à velhice, porque isso aí abre espaço para que toda a velhice seja vista como senilidade. Então, essa coisa que eu falei, sinônimo, senescência e senilidade. E não é. Senescência é uma coisa, senilidade é outra. Ele pode até ter sido que a intenção tenha tido uma lógica razoável, mas o efeito acaba sendo muito danoso, né? Porque para nós, para leigos, digamos, velhice é uma fase da vida. Infância, puberdade, adolescência, maturidade, né? Claro. Mas é uma fase elucidativa. É isso mesmo, é uma fase da vida, e como fase da vida, ela tem os seus vários atravessamentos, né? E as suas possibilidades múltiplas de se manifestar desta ou daquela maneira. Não é uma forma, não há uma forma só. Eu não gosto nem da ideia do envelhecimento bem-sucedido, ou do envelhecimento saudável, né, que a própria Organização Mundial de Saúde preconiza. Eu acho que isso, de uma certa forma, estigmatiza a doença. E a gente já tem muito trabalho em lidar com doença, a gente não precisa lidar com doença mais estigma. Vamos tirar o estigma, que é mais um problema para quem já está doente. Entendeu? Espera lá, não é? Mas, enfim, há uma... É o que eu falo, tem muitas frentes essa luta, mas a gente tem que se juntar e lutar, sim. Não tem jeito. Obrigada, Luísa, pela sua pergunta. E aí, meus gente? Amigos, Manuel, Rosângela, Vitalina, Gabriela, que prazer, que honra, Edson, que chegaram depois, Vivi, quanto tempo que eu não te via, que bom te ver aqui, bem, que prazer. O Sérgio Caim, que presente. Chegaram depois, eu não tive a oportunidade de dar boas-vindas. Né? E agora é o momento de vocês falarem, a gente está aí nos minutos finais, né? A Gisela está aqui com a gente, e vocês têm voz para perguntarem, para expressarem a opinião de vocês, se alguma coisa que foi dito aqui ficou, como ela disse, né, enosado, a gente pode agora desembaraçar isso. É isso aí. E aproveitar meus alunos. a Se presença deixar, dela. Eu fico o tempo inteiro penteando o cabelinho dos meus textos, não deixo eles irem embora, porque eu acho que ainda tem nozinho. Tem que desembaraçar. Vitalina, quer fazer um comentário? Eu queria, porque por favor, na linha da Miriam, assim, o que a gente, como pessoa física, né, o que a gente pode fazer para reverter isso, para ajudar nessa reversão? Muita coisa. Isso é ótima a sua pergunta também. Uma das coisas que a gente sempre fica, a gente fica
tende a ficar muito intimidado quando a gente se depara com resoluções que são tomadas em âmbitos institucionais tão grandes, tão longe, tão internacionais. Você falou, Luísa, mas e a Organização Mundial da Saúde? Acabou, não posso fazer nada. Quem sou eu? Uma velha brasileira, só euzinha. Pode. E uma das coisas que a gente precisa lembrar é que, do mesmo jeito que a CID-10 está sendo substituída pela CID-11, ela pode, a 11 pode vir, será, né, certamente substituída pela 12 e assim vai. Portanto, a gente tem em mente a transitoriedade dessas classificações. Elas são transitórias, elas são arbitrárias e elas são impermanentes. Né? Elas não é uma coisa sólida que colocou... de novo, não é o jogo do Flamengo com o Corinthians. Deu ou não deu vitória para um ou para outro. Não é bem assim. E é nesse âmbito dessa abertura, portanto, entender esse documento como uma construção em permanente possibilidade de revisão, é que a atuação de cada um de nós, não importa se nós somos ou se nós somos uma pessoa física ou um organismo, como a Sociedade Brasileira de Geriatria, Gerontologia, enfim. Quanto mais adeptos essa luta tiver, mais chances a gente vai ter de fazer barulho e, portanto, ser ouvido. Então, a participação de cada um é muito importante, sim, justamente para ajudar nesse toró de ideias, né, para voltar aqui para a expressão que a gente estava brincando, a Jane e eu, até a gente conseguir, de alguma forma, afetar as instâncias de decisão. Isso de um lado. E, de outro lado, mesmo que a classificação venha a vigorar nesse documento, as suas aplicações merecem e serão sempre da ordem do também questionável. Então, sempre se poderá questionar a aplicação desta ou daquela classificação e as suas aplicações práticas. Então, de novo, o nosso alvo não deve ser tanto a CID-11 apenas, mas a CID-11 e todas as suas possíveis aplicações, decorrências. Então, é mais um argumento no sentido de caracterizar essa como uma luta contínua mesmo. E aí, na qual a participação de cada um de nós é absolutamente importante e legítima. Todos temos o direito de protestar contra isso e lutar contra isso. Formando associações, formando grupos de pressão, dando apoio a essa ou aquela organização que está lutando por isso, apoio seja na base dos abaixo-assinados que a gente assina, seja contribuindo financeiramente, seja participando de protestos abertos, enfim, quando eles forem retomados, eu espero que sejam, porque essa vida confinada está muito chata. Mas, enfim, tem várias formas, né, da gente participar de lutas coletivas. Né? É uma luta coletiva, mas ela envolve cada um de nós. A participação de cada um de nós é absolutamente decisiva. Obrigada. Mais alguém? Acho que Sérgio quer falar alguma coisa? Não. Tive a impressão que você ia falar, mas não. Acho que não. Mais alguém? Eu não esteja vendo a mãozinha? Gostaria de falar? Não? Estão tímidos? Isso aqui é mate, eu com boa carioca, adoro mate gelado, sempre por perto. Eu creio que o engajamento, né, o primeiro passo foi o interesse em estar aqui, ouvindo e aprendendo sobre. Toda vez que a gente se aproxima de uma temática que nos afeta, diz respeito ao humano, mas a gente às vezes vê com superficialidade, está meio distante de mim, né? O que eu tenho ou não tenho a fazer.
vamos ver como é que fica, se vai acabar em pizza. Então, vocês estiveram Ou como hoje... disse a Vitalina também, quem sou eu? Euzinha. Que diferença faço eu? Só eu. Mas é a Vitalina, né? É cada uma, é a Luísa, é a Miriam, é a Gisela. Então, só aqui, isso. ó, já somos vários. Sim, é isso, né? É a potência do grupo, né? De estar se reunindo, discutindo, aprendendo sobre, para não só se posicionar, né? Refletir sobre, se posicionar e se engajar. Então, a gente está aí nessa pandemia, como a professora Gisela disse, no confinamento, é muito chato, né? A gente fica desolado, tentando outras formas de converter isso, mas está tudo acontecendo, né? A luta é contínua, não vai acabar em janeiro de 2022. Não. Né? Não, está longe disso. É a impermanência que a Luísa sempre traz, e a gente pode estar transformando isso. Essa é a riqueza, né? A arma que nós temos. Se temos uma arma positiva, é essa, né? De modificar, de transformar, de revolucionar. E eu agradeço imensamente, professora Gisela, a forma como você tão didaticamente colocou aqui e traduziu para a gente, né, a forma como você nos enriqueceu com tantas informações que eu não tinha, acredito que nós, né, enquanto grupo, não tínhamos. E fica o convite para estar mais próxima, cada vez mais do Criatividade, desse grupo maravilhoso. Algumas pessoas não conseguiram entrar, me disseram que estavam com problema no ID, e assim, lamentaram, mas vão estar depois buscando, né, conhecê-la, e a gente agradece assim, muito pelo seu empenho. A professora Gisela sempre assim, dedicada a essa causa, né, em eventos na escola, além da sua carreira acadêmica. Então, é muito bom poder tê-la aqui hoje, especialmente profundo. Ah, que bom, fico contente, Jane. Para mim foi uma delícia também, uma tarde adorável, falar de um tema que me é tão caro. Eu brinco que isso é uma delícia quando o tema de pesquisa da gente vira também uma causa, né? Uma militância em prol de uma causa. E é isso. Também não dá para pesquisar um tema desse sem um envolvimento muito forte com essa causa, né? Que é o respeito à dignidade, né? Do envelhecimento e da pessoa longeva. Então, eu me incluo nesse grupo. Agora, mais recentemente, quando eu comecei, eu estava no quase, se é que a gente tem um patamar, né? Mas não importa, assim, tem uma identificação muito grande com isso, e eu brinco que é tão arbitrário que você não pode dizer que todo mundo é igual só porque uns viraram 60 a mais e outros ainda não. E o 60 a mais abarca décadas, né, de pessoas, né, de 60 e poucos até 100 e tal. Dizer que todo mundo desse é igual, meu Deus do céu, é uma bobagem simplificadora e é uma tolice. E, só para terminar, eu adoro também ensinar isso para os meus alunos, gente, filósofo que eu admiro muitíssimo, que é o Nietzsche. Ele dizia que o negativo do pensamento, ou seja, aquilo que nos impede de pensar, não é o erro. O erro acontece, faz parte. A gente aprende com ele também. O negativo do pensamento é a tolice. A tolice nos impede de pensar. Entendeu? E você considerar 60 a mais uma categoria, é uma tolice. Te impede de pensar, te impede de conhecer realmente toda a heterogeneidade desse enorme contingente de pessoas, homens e mulheres, tão diversos e tão, né, interessantes, que a gente tem que aprender a valorizar, conhecer e respeitar. Obrigada, gente. Boa tarde. Gratidão, Gisela. Fiquem bem.
Um Sinta-se beijo. abraçada, está convidadíssima para o nosso encontro, assim que acontecer na Que ótimo. SPM, Nossa, eu vou adorar. retorno presencial. Um abraço para você, Luísa, Eliana Alves, Miriam, Vitalina, Iraci, Vivi, obrigada, foi um presente. Gabi e Edson também, o Sérgio, o Manuel, meu querido Nós é que amigo. agradecemos. Que delícia. Gratidão, Edson. A você também, Rosângela. Um beijo para vocês. Sintam-se Beijo, aí Jane. abraçadas. Isso aí. Parabéns, Gisela. Muito obrigada. Obrigada Até breve. também. Até breve.